Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estava um pouco sumido nas correrias da vida, a gente trabalha, a gente, por enquanto, não sobrevive de YouTube, mas a gente vai chegar lá graças a você. E já entrando nesse assunto, quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo. Com muita alegria, venho a todos anunciar que atingimos os 400 inscritos. Graças a você, nós chegamos nessa marca tão importante. Se você entrou agora, saiba que você está fazendo parte da história do início do canal. E para você que está chegando agora, peço que você se inscreva no canal, participe, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, bora trocar uma ideia. Eu tô respondendo todo mundo, tá muito legal e fique conosco. Pessoal, hoje nós vamos falar de um filme que realmente vale a pena reassisti-lo quando tem oportunidade. É um filme que realmente está entre os meus top 10 filmes que eu já assisti na vida. Tanto pela produção, estrutura, atores, mas também pela mensagem que ele deixa. Pela motivação que esse filme traz. Se deixar, a gente fica aqui fazendo uma live, conversando sobre ele. Mas hoje a gente vai falar diretamente sobre esse filme fantástico, que merece todas as suas considerações positivas e todos os seus elogios. Hoje nós vamos falar de um filme que é realmente fantástico. Lançado em 2013, venho aqui com muito orgulho falar sobre o filme Jobs. Já para a gente começar o nosso vídeo, quero deixar claro que também li o livro sobre a história do Steve Jobs e esse filme não sai perdendo em absolutamente nada. Esse filme tem Ashton Kutcher como personagem principal. Cara, ele é literalmente Steve Jobs. E ele ainda tem um desafio maior, porque ele faz o Steve Jobs em 3 gerações da fase de sua vida que a gente comenta já já. E uma coisa muito positiva nesse filme é que todos os atores, todos os personagens, eles estão 100% construídos e todos eles têm um papel fundamental no filme. E o melhor, todos eles têm início, meio, fim e ligação com toda a história e ligação entre eles, os próprios personagens. Então, cara, sabe aquele filme que todo personagem você grava? Sim, esse filme tem uma característica maravilhosa nesse sentido. Temos também o Luca Haas, que é o Daniel Koch, que é o melhor amigo do Steve Jobs na era da Índia. Wozniak, que também está nesse filme, que é feito pelo Josh Gad, que tá também fantástico. O Dermot Mulroney, também, que é o Mike Markula, cara, tá realmente fantástico. O papel dele é um dos papéis mais, eu acredito, difíceis de ser, porque ele é o cara que apoia e desapoia. O Medel Modini, que faz o John Scully também, cara, tá realmente fantástico nesse filme. Um dos personagens também que eu gosto muito é o Arthur Rock, né, que é feito pelo J.K. Simmons. Cara, esse cara no filme, ele tá realmente até a primeira cena que ele aparece é realmente aterrorizante. Você sabe que vai ter algum problema com ele no filme, mas é muito legal. Enfim, pessoal, se deixar, eu fico aqui um tempão falando sobre todos os personagens, porque todos, absolutamente todos têm o seu papel dentro do filme. Sabe aquele personagem que, tipo assim, a gente se pergunta, pô, mas por que esse cara apareceu no filme? Por que ele tá no filme? Aqui não existe essa pergunta. Todos os personagens estão fantásticos aqui. A proposta desse filme, resumidamente, traz 3 eras da história do Steve Jobs. A primeira ali, quando ele tá saindo, desistindo da faculdade, né, que ele, junto com o seu amigo, decide ir para a Índia. A segunda parte do filme é quando a Apple já está ali grandiosa com o Apple II. E aí começa realmente, de fato, a ambição do Steve Jobs tentar lançar um produto que é somente dele, mas ao mesmo tempo sendo impedido por questões de comércio, negócios e tudo mais. E principalmente a sua queda na sua principal empresa. E na terceira etapa a gente traz então o nascimento, né, do Steve Jobs novamente para a Apple, ele voltando à empresa, ele realmente sendo um cara que dando a volta por cima.
Cara, é fantástico a proposta desse filme, porque ele já nos ensina que tudo na nossa vida muitas vezes tem solução. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois na frente, e que a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões, porque muitas vezes as pessoas podem talvez subir um pouco mais na patente, e aí nós sermos frustrados por essas pessoas, e na verdade nós frustramos elas no passado, né? Então esse filme traz essa característica de bum, cresci, bum, caiu, tô na dificuldade, mas tá na hora de eu crescer. E eu já quero relatar aqui também que no livro, gente, essa descida do Steve Jobs, cara, contada a história é realmente fantástica. Porque o Steve Jobs, eu tô falando do filme e do livro, né? Mas eu quero já, porque eu gosto muito. Porque no livro, ele traz ali que o Steve Jobs aprende a ter gostos por outras coisas, né? Por outros meios de tecnologia, produção cinematográfica. E isso é muito legal. Mas voltando ao filme, então o filme traz toda essa trajetória do Steve Jobs, quando ele caiu até subir, e aí, enfim, né? E o legal é que esse filme, eu posso estar muito errado, mas ele tem algo muito parecido com Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque ele começa já com o Steve Jobs no final, né? Tipo assim, já mostrando ali o que aconteceu no final. Esse filme, ele não tem medo de te mostrar o que aconteceu com o Steve Jobs no final da história, no início do filme. Cara, uma das coisas também muito legais nesse filme, além de mostrar a história do Steve Jobs, é mostrar também a história do computador pessoal. Então você, de uma forma incrível, cara, eles mostram pra você, sim, no filme, toda a ideia da criação do Apple II, como que ele nasceu, quais foram as dificuldades. É muito louco como esse filme, pelo tempo que tem, conseguiu colocar tanta coisa na história. Então, assim, toda aquela parte de produção para criar o computador, você vê ali, entendeu? E além disso, traz também todos os elementos do padrão de beleza que o Steve Jobs queria já na segunda era. Então a primeira era ali, durante todo o filme, é uma era, como diz Jorlan Vieira, bem old school. Eles estão produzindo computador na garagem, né? É uma parte muito legal do filme. E aí na segunda parte já mostra ali toda a questão já mais estética, visual, que tem uma personalidade, né? Então você consegue entender os dois laços do filme, aprendendo um pouco sobre também a história da tecnologia. Por exemplo, no filme, você vai entender como o perfeccionismo do Steve Jobs valia a pena para o sucesso do equipamento que eles estavam produzindo. Mesmo que para algumas pessoas, talvez seja um pouco exagerado. Vou te dar um exemplo aqui. No filme, por exemplo, o Steve Jobs chama um cara lá que mexe com eletrônica, e aí ele fala que a fonte de energia não pode ter barulho, porque realmente é uma questão que atrapalha. Eu tô aqui com o meu computador, tá fazendo barulho. Então, olha o nível de detalhe do Steve Jobs, e ao mesmo tempo, olha o nível de detalhe que os caras conseguiram trazer para esse filme. É fantástico, gente. Foi assim, é um filme gostoso, prazeroso. É um filme que você fala, pô, vai acabar agora? Não, continua, né? E é um filme realmente muito legal. Então o filme, ele traz um pouco dessa história do Steve Jobs, né, do seu crescimento, da sua queda, das suas interrupções na história da sua vida, né? E também um pouco da era da tecnologia, como ela cresceu, né? Como que eram os computadores, né? E você percebe hoje o quanto os computadores são diferentes. Você vai fazendo comparações durante o filme. Para as pessoas que leram livros, sabem que o Steve Jobs teve uma situação difícil para resolver na sua vida, que é a aceitação de sua filha. Mas também, durante o livro, tem também vários episódios ali, capítulos dos relacionamentos que ele teve, né? O que daria para gastar uns 20 minutos dentro desse filme, mas não. O diretor realmente desconsiderou essa parte e colocou tanta coisa fundamental da história de Steve Jobs que você nem lembra. Cara, o Ashton Kutcher realmente tá fantástico nesse filme. Ele consegue agir igual. Eu lembro que quando eu li o livro,
Eu falei, cara, o Steve Jobs é desse jeito mesmo? E quando você assiste o filme, você percebe, eu fiquei pensando assim, poxa, é exatamente do jeito como eu pensei. Então, cara, Ashton Kutcher nesse filme, nota 10, tá fantástico nesse filme, como os demais atores, né? E todos os gestos, né, a forma como o Steve Jobs anda, os problemas que o Steve Jobs tinha, como não tomar banho, cara, tá legal demais, é incrível, é incrível. Outra coisa legal nesse filme é que as 3 eras, como eu expliquei no vídeo, cara, elas começam no momento certo e elas terminam no momento certo. Então você consegue realmente perceber cada era, o que aconteceu, sem realmente se perguntar. E principalmente voltando um pouco à questão da ligação dos personagens, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o personagem do Daniel Koch lá, né? Ele chega um momento do filme, né, que o Steve Jobs sente que ele está não determinado, né, na parte ali da criação do Apple II. E aí quando eles crescem, né, chega um momento ali que o Daniel Koch quer conversar com o Steve Jobs, né, e tudo mais. O Steve Jobs dá uma derrapada com eles que é muito grande. Isso é respondido no livro, então leia o livro. E aí, naquele momento que eles estão grandes, o Steve Jobs chega nele e fala assim: você tá fazendo o quê, Daniel? Tipo, na empresa. Trazendo a sua lembrança de volta daquela briga que eles tiveram no momento que eles estavam produzindo o Apple II. Isso é criatividade, isso é realmente perfeccionismo na escrita, na direção e fazer realmente um filme perfeito acontecer. Cara, falando sobre... Não tenho nada para dizer de crítica desse filme, pessoal. Absolutamente nada de crítica para falar desse filme. Inclusive, cara, você vê todo ali o Steve Jobs lutando, insistindo. Esse filme, ele traz tanta mensagem pro seu coração para aqueles que realmente estão precisando de um pouco de motivação pessoal, profissional, para criar ideias. Cara, esse é o filme entre os top 10 fácil, tá? Literalmente fácil. Esse filme tem realmente insistência, perseverança, dedicação, criatividade, tudo. Perfeccionismo, detalhe, tudo, absolutamente tudo tá certo nesse filme. E, cara, vai valer a pena você fazer aquela pipoca e aí pegar um caderno com caneta e anotar os detalhes mesmo. Porque esse filme realmente é nota 10. É fantástico. E eu tenho muito orgulho de trazer uma indicação tão linda, tão maravilhosa, tão fantástica, igual essa do filme do Steve Jobs aqui. A queda do Steve Jobs é tão grande no filme que você sente junto, você sente realmente aquela incapacidade. Sabe quando você é demitido de uma empresa ou passa por uma situação difícil e aí, cara, você realmente pensa, o que será de mim? Mas Steve Jobs realmente, pelo filme, mostra que sempre há um dia após o outro. Pessoal, mais nada para falar. Se eu esqueci de alguma coisa, é um filme maravilhoso, é um filme fantástico. Fica aqui a indicação para que vocês possam assistir esse belíssimo filme. Pessoal, vou encerrando por aqui então. Beijo no coração de vocês. Como é bom falar de coisas boas, pessoal. Como é bom. Nossa, top demais. É isso, pessoal. Grande abraço a todos e valeu!